lição de número 13 tem como título As promessas de Deus são infalíveis. Ela tem como palavra-chave a infalibilidade. Tudo que Deus prometeu se cumprirá. Promessas são palavras, sejam positivas ou negativas. Mas estas promessas, elas têm como base a infalibilidade de Deus. Deus é infalível, imutável e fiel. Mateus 24:35, Deus diz, está escrito, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Não crer nas promessas de Deus é um abismo para a fé. Gênesis capítulo de número 3, versículos 4 e 5, nós vemos a base histórica para todo o mal na humanidade. Iniciou-se pela descrença nas promessas de Deus. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Eles substituíram a promessa de Deus por uma outra promessa. No versículo 6, a Bíblia diz, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Nós vemos em Romanos capítulo 4, versículos 19 a 25, que Deus fez promessas mais difíceis ainda do que ao primeiro casal, a Abraão e Sara, no que ele creu, e foi reputado como justo na sua crença nas promessas de Deus. Versículo 18 de Romanos 4 em diante, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para seu próprio corpo já amortecido, pois era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que creem naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Hebreus capítulo 10, versículo 23, fala que quem fez a promessa é fiel. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus é fiel, nós podemos contar com a sua fidelidade. Isaías 55, versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Então promessas são palavras, sejam positivas ou negativas. Mas no que se refere às promessas de Deus, suas promessas são fundamentadas na sua fidelidade, na sua imutabilidade e na sua infalibilidade. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, está escrito, fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E ainda em Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo de número 9, está escrito, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus é imutável. Tiago 1,16 está escrito, não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus é imutável. Além de apoiar as suas promessas na sua fidelidade, nós podemos apoiar suas promessas na sua imutabilidade. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz, porque eu, o Senhor, não mudo. E é por isso que a palavra de Deus é digna de toda a aceitação, porque a sua palavra é infalível, ela não falhará. Em João capítulo 17, versículo 17, Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então não haverá impossíveis para Deus em todas as suas palavras, conforme Lucas capítulo 1, versículo 37, que diz que para Deus não há nada impossível. O texto áureo da lição, as promessas de Deus são infalíveis, é Números 23, 19, que diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? O tema a imutabilidade de Deus nos fortalece espiritualmente e aprofunda o nosso relacionamento com Ele. Deus não pode ser afetado pelo tempo, nem pela matéria ou pelo espaço.
passado, presente e futuro, estão exatamente diante dele. Quando comparamos Deus com a sua criação sofre mutação, mudança de acordo com as circunstâncias ou a ação do homem, que é o principal agente sobre ela. Mas em relação a Deus, não há mudança nem sombra de variação. E sobre as suas palavras e as suas promessas, uma suposta tal variação deve ocorrer pela ação do próprio homem, pela infidelidade humana. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22, diz: "E se disseres no teu coração, como conhecemos a palavra que o Senhor não falou?" Versículo 22, "Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Com soberba o falou tal profeta, não tenhais temor dele." Sobre Deus não sofrer a mudança com respeito ao tempo, nós lemos em 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9, que diz: "Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se." O tempo do Senhor não é o nosso tempo. A aparente pressa ou paciência de Deus com relação ao tempo tem como causa os seus propósitos salvíficos. Longanimidade e misericórdia são ações de Deus com relação ao tempo, nos dando oportunidade para nos arrependermos. Não tem nada a ver com falha nas suas promessas. O texto áureo diz, baseado em Números 23, 19, "Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus não mente e nem se arrepende." Palavras citadas por Balaão a Balaque para enfatizar que ele não poderia fazer aquilo que Deus não havia decretado. A pergunta que o autor da lição faz, que fica implícito aqui, lendo a expressão "Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa", afinal de contas, Deus se arrepende? Em Gênesis capítulo 6, versículo 6, está escrito que Deus se arrependeu de haver feito o homem. O termo ali Vainahem, no hebraico, que é uma expressão idiomática mais relacionada ao sentimento de Deus. Existem duas expressões na teologia, dois termos teológicos, que tentam atribuir coisas humanas a Deus, atitudes humanas a Deus. Uma delas é o antropomorfismo, que é atribuir formas humanas a Deus, como a mão de Deus, o estrado dos seus pés, a menina dos seus olhos. Sabemos que Deus é espírito. A outra expressão, o outro termo teológico que tenta atribuir coisas humanas a Deus é o antropopatismo, que é atribuir sentimentos humanos a Deus. E a palavra Vainahem, Deus se arrependeu de haver feito o homem, em Gênesis 6:6. A palavra arrependimento é Vainahem. Ela tem como raiz a palavra Nahem. Essa palavra ela não tem uma tradução literal para a nossa língua. Assim como alguns linguistas dizem que a palavra saudade só existe no português. Então a tradução para Nahem ou Vainahem, ela é uma tradução um pouco incerta, mas a tradução mais apropriada seria que Deus lamentou a atitude do homem de haver pecado continuamente contra Deus, e seus sentimentos e seus pensamentos serem continuamente maus. Alguns tradutores dizem que a palavra Vainahem e Deus lamentou-se, na verdade, é uma expressão quase como uma figura de linguagem, como uma onomatopeia, que é uma figura de linguagem na nossa língua, que traduz sons, tanto humanos como sons da natureza. E é como se Deus estivesse suspirando de decepção. Alguns tradutores dizem como se Deus tivesse aberto as narinas de decepção pelo que o homem havia feito, de lamento pelo que o homem havia feito. Como se Deus dissesse, lamento haver feito o homem. O Senhor sentiu pesar por haver criado o homem. É uma forma de expressar a dor de Deus como um pai, que expressa a dor pelo seu filho que errou. A outra expressão, semelhante a arrependimento, mas essa mais usada para o homem, que é a palavra shuv, no hebraico, que quer dizer voltar ou retornar. A palavra shuv, que tem como significado retorno, voltar, ela dá origem às expressões judaicas no último mês do ano, que são expressões de lamento no sentido de arrependimento, de voltar atrás.
de minimizar os erros cometidos. Durante o tempo da Techuvá, é necessário adotar uma postura espiritual baseada no remorso e no arrependimento de pecados cometidos. Essa expressão é usada para o homem. Aqui a expressão arrependimento, quando relacionada a Deus, em Gênesis 6:6, segundo o autor da lição, não é em relação ao seu plano criador, como se Deus houvesse falhado, não, mas ao ato rebelde do ser humano. Deus fez promessas condicionais, como vimos na primeira lição desse trimestre, e promessas incondicionais. Algumas promessas condicionais, que dependem da fidelidade do homem, da prática de mandamentos, da sua fidelidade. O sentimento de Deus foi traduzido desta maneira, com relação ao lamento de o homem haver quebrado seus mandamentos. Mas Deus não é surpreendido, nem pode ser surpreendido por nada. Tanto que essas promessas condicionais, elas têm essa partícula, essa possibilidade do homem também rejeitar, não crer ou falhar. Em Gênesis 32:14, depois daquele incidente do bezerro de ouro que Israel forjou e pecou contra Deus, praticando a idolatria, e a intervenção intercessória de Moisés junto a Deus, o Senhor, depois de falar a Moisés que tomaria uma decisão de exterminar o povo e dele fazer uma outra nação, no versículo 10, quando ele diz: agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Após a ação intercessória de Moisés, no versículo 14, está escrito: então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E isso não se trata da condição do caráter de Deus, mas da condição da disponibilidade do homem. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11 e 14, no episódio em que Deus manda Samuel repreender Saul, está escrito: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se entristeceu e toda a noite clamou ao Senhor. Esses episódios citados, narrados no Antigo Testamento, são semelhantes ao que está escrito em 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 30, na profecia contra a casa de Eli. No versículo 30 diz: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão envilecidos. Isso não é uma condição, nem um retorno condicionado pelo plano original de Deus ou seu caráter, mas pela condição pecadora do homem, não viver de acordo com as suas promessas. O homem sempre tem diante de si o bem e o mal. Como diz Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Então, quando o homem peca contra Deus, desvia-se do propósito de Deus, Deus sofre, Deus lamenta, assim como Deus se alegra. As formas de expressar isso não são tão precisas, por questões idiomáticas, culturais. Na versão nova Almeida atualizada, Gênesis 6:6 está traduzido da seguinte maneira: então o Senhor Deus ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. A expressão aqui é Deus ficou triste. Essa interpretação tem como base a coerência com a santidade de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, as promessas de Deus são infalíveis, ou as infalíveis promessas de Deus. Deus tem um plano glorioso. O último ponto da lição fala sobre a queda do homem e que este acontecimento não pegou Deus de surpresa. Muito pelo contrário, Deus tinha um plano delineado. Apocalipse 13, versículo 8 está escrito: e adoraram-na todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Já havia um plano estabelecido, apenas revelado no tempo necessário. E assim como o plano de salvação, Deus promete vida eterna, conforme 1 João capítulo 2, versículos 24 e 25. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Uma prova de que o objetivo da criação do homem não era a queda,
mas sim a eternidade na presença de Deus. E a nossa esperança, ela se fundamenta nestas promessas. A nossa esperança está forjada nessas três bases: a infalibilidade de Deus e da sua palavra, a sua imutabilidade e a sua fidelidade. Deus é infalível, imutável e fiel. E é nisto que se fundamenta, tem como base firme e sólida a nossa esperança. E de maneira alegre e grata, nós tomamos a caminhada com Deus até o dia em que nós estaremos com Ele para sempre. Chegando ao final de mais um ano, mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical e o ano em curso, nos desafiamos a aprender com mais fé e coragem essa caminhada com Deus, permanecendo fiéis ao cumprimento das suas promessas infalíveis e gloriosas, confiando em Deus e no seu poder. Tenha uma boa aula e que Deus abençoe.